Então vamos agora para a nossa segunda aula, ainda a aulinha de português, tá bom, meus amores? Quero que vocês peguem a apostila na página 19. Faremos a 19, a 20 e a 21 da apostila e vocês farão a página 11 do caderno de atividades. Um novo conteúdo, meus amores: sinonímia e coesão. Vocês também deverão copiar essa explicação de sinonímia e coesão no caderno de português. O que será que é isso? O que será que é sinonímia? Isso me lembra o quê? Isso me lembra sinônimos, certo? Certo? Entre aspas. Por quê? Sinônimos são palavras que apresentam sentidos parecidos, que mesmo que eles sejam escritos separadamente, em contextos diferentes, eu sei que essas palavras são sinônimos. Por exemplo, belo e bonito, calmo e tranquilo, alegre e feliz, são palavras que são sinônimos. Já a sinonímia quando que ela ocorre? Dentro de um contexto, estabelece uma relação de sinônimos. Então, são diferentes. Apesar do nome parecer igual, as palavras elas têm sentidos diferentes. A sinonímia, ela apresenta uma relação de sinônimos se ela estiver escrita em uma frase. Eu vou precisar de um contexto para entender quais palavras estão tendo uma relação de sinônimos ali naquele contexto. E a coesão, meus amores, refere-se à estrutura. As palavras adequadas para construir um texto adequado. O que é isso? O uso correto das palavras. Saber utilizar os pronomes, os substantivos, os advérbios, os adjetivos, para que o meu texto fique coerente, de uma forma coesa, de fácil compreensão e escrito em uma estrutura correta. Lá na página 19 está escrito, tem uma notícia. Vamos ler com a tia? Acompanhem comigo. Leia o trecho de uma notícia sobre a presença de água na Lua. Acompanhem na apostila e a tia vai lendo aqui. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície ficou famosa. Que superfície? A superfície da Lua. Esse foi o segundo homem a pisar na Lua, porque o primeiro, lembra que tinha lá em filosofia que foi o Neil Armstrong? Então agora esse aqui, o Buzz Aldrin, foi o segundo homem a pisar na Lua. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais enterrada no manto do satélite natural do que imaginávamos. Então essa é uma pesquisa que foi feita sobre a presença de água na Lua. Será que tem água na Lua? Segundo os pesquisadores, sim. Que aparentemente ela parece ser um lugar magnífico e desolado, mas que sendo pesquisado mais a fundo pode sim haver água na Lua. Virando a página, nós vamos responder a letra A. O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? O que há de comum entre esses dois textos, o poema visual e a notícia? Vamos ver quem sabe, vamos pensar. Ambos falam do quê? Ambos falam de lua e de água. Muito bem, os dois falam sobre esses dois elementos naturais. Então, a resposta letra A é que ambos falam de lua e água, tá bom? Qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? Os dois textos estão falando da mesma coisa? Vamos pensar aqui com a tia.
Primeiro falava sobre o reflexo da lua na água, a água na lua, lua alguma, lembram? Então, não, os dois não falam a mesma coisa. O primeiro texto, o poema visual, ele falava sobre o reflexo da lua na água. Já a notícia, que o segundo texto que nós lemos, está falando sobre a presença de água na lua, tá bom? Essas são as duas diferenças entre os dois textos ali, que apesar de estarem falando do mesmo elemento, dos mesmos dois elementos, são assuntos diferentes. Número 2. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície, a superfície da Lua, a parte onde nós pisamos, igual a superfície da Terra, a parte onde nós pisamos, a parte superficial, sem aprofundar muito lá dentro da Lua. Então ele está falando sobre a parte superficial, a parte de fora da Lua. Ficou muito famosa como ele descreveu a superfície da Terra, da Lua. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A primeira pergunta diz o seguinte: a qual superfície o texto se refere? Sobre qual superfície está sendo falado ali no texto? Sobre a superfície de qual satélite mesmo? Sabiam que a Lua é um satélite natural da Terra? Então, está falando sobre a superfície da Lua. Observe, meus amores, que é superfície, não é superfície. Não esqueça que às vezes vocês comem ali a letrinha aí, tá bom? Então, observe a definição da palavra superfície no dicionário. Superficial quer dizer referente à superfície. Ó, eu tô aqui com o dicionário, isso aqui é minha superfície. A parte de dentro é o interior do meu dicionário. Então, aqui as capas são as minhas, ó, aqui é uma superfície, a parte superficial do meu dicionário. É pouco profundo, sem profundidade, sem seriedade, leviano. Então, ali tem a explicação, várias explicaçõezinhas diferentes sobre superfície. Tem superficial, superfície, superfluidez e supérfluos. Tem mais um ali, ó, superfície, extensão de uma área limitada, a parte externa dos corpos, aparência, aspecto exterior, características diretamente observáveis de algo ou alguém, de uma situação ou uma configuração geométrica com duas dimensões. Então, ali na letra B, está perguntando qual é a acepção que melhor define a palavra superfície citada na notícia? A número 1, que é a superficial, que também é referente à superfície. Então, na letra B, a número 1. Agora a letra C. Quando eu digo a expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície ou oposta à palavra superfície? Solo lunar e superfície da Lua são palavras equivalentes aqui dentro do nosso contexto? Sim! Então, vocês vão marcar no primeiro quadradinho, que sim, a superfície, o solo lunar refere-se ali equivalente à palavra superfície. Letra D. Converse com os colegas e o professor e responda. Por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da Lua? Lembra dos pronomes? Por que nós usávamos pronomes nos textos? Para fazer o quê? Para evitar a repetição e para substituir também uma palavra, para que ela não ficasse muito repetitiva, várias vezes escrita a mesma coisa.
porque ali ficaria repetitivo. Então, ele utilizou a palavra solo lunar para não repetir a palavra superfície, deixando assim o seu texto mais coerente, com mais coesão. Observe esta frase retirada da notícia. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como magnífica desolação. Reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Substituir a palavra magnífico. Ali ele disse que era uma magnífica desolação. Primeiro, o que é magnífico? Algo magnífico é algo maravilhoso, algo espantoso também. Então, nós vamos reescrever a frase substituindo a palavra magnífico por um sinônimo. Vou deixar vocês pesquisarem no dicionário, a tia já falou duas aqui que podem ser utilizadas, e vocês vão reescrever a frase. Por exemplo, o astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma espantosa desolação, ou como uma estupenda desolação, ou até mesmo maravilhosa desolação. Reescrever a frase inteirinha, tá bom? Nada de comer pedaço aí das palavras. E ali tem uma explicaçãozinha sobre os sinônimos que a tia passou no início. A tia vai ler, tá? Em um texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar a repetição, permite a continuidade do tema. Para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente. As palavras se equivalem ali dentro de um contexto, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Observem ali. Na Lua, há muito mais do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. Vocês vão observar que Lua está em negrito e único satélite da Terra também está em negrito. A expressão único satélite da Terra refere-se ao quê? A palavra Lua, porque a Lua é realmente o único satélite da Terra e é um satélite natural da Terra. Seu uso evita a repetição e também fornece mais informações ao leitor. Ao invés de escrever novamente Lua, olha, eles já passaram mais informações. A informação de que a Lua é o único satélite natural da Terra e que também é um trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra Lua? Qual foi a expressão que foi usada? Então, lá no número 4, vocês irão escrever a expressão que foi satélite natural. E lá na página 11, irão fazer os exercícios. São bem pouquinhos, ó. A, B, são 6 perguntinhas. Leiam com atenção e respondam. Daí mandem foto aqui pra tia, nós corrigimos juntos, tá bom? Grande beijo, até nossa aulinha de amanhã no Google Meet, tá bom? Tchau, tchau!